Gente, no nosso quadro Arquitetura e Construção em parceria com a Casearte Italínia, hoje a gente vai falar sobre os escritórios e os ambientes corporativos. A gente está num escritório, foi feito pela Lívia Barbosa, que é arquiteta. Lívia, o que as pessoas precisam pensar na hora de fazer um escritório? Tem que ter a ver com a profissão até? Com certeza. Primeiramente, na hora de a gente projetar um espaço corporativo, é importante saber qual será o público-alvo, e quais são as características da empresa. No caso, se for uma empresa de engenharia, um escritório de advocacia, a gente já parte para um ambiente mais sério, que tenha que passar uma certa sofisticação, uma imponência. E já em ambientes, por exemplo, espaços de saúde, como clínicas, consultórios médicos, aí a gente já parte para uma linha mais clean, para uma linha que passe uma calma para os pacientes que normalmente já chegam de repente tensos, então é importante a gente fazer a utilização de cores mais claras, não sempre, a gente pode misturar, é claro, com madeirado, mas está sempre se preocupando com um ambiente mais leve. Que as cores, elas influenciam mesmo na mensagem que a gente quer passar. Com certeza, influenciam muito. A gente pode perceber que agora está muito em alta a gente utilizar as lâminas coloridas, são super interessantes. A gente tem agora na Italínia, no Grupo Casearte, temos as lâminas vermelhas, amarelo, e isso dá uma vida ao ambiente, o projeto fica super diferenciado. Em escritórios, por exemplo, de design, um estúdio fotográfico, ambientes que trabalham com a imaginação, com a criatividade, é sempre bom ter a presença de cores vibrantes. Agora, se for um lugar que precisa ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência e ser mais calmo, essas cores podem influenciar, pode dar uma sensação de inquietação mesmo. Exatamente. Em ambientes de saúde, por exemplo, é importante a gente usar cores mais claras. Um verde claro, um azulzinho, de repente trabalhar um madeirado com um vidro, um vidro leitoso branco, que traduz um efeito mais calmo, Agora, a gente está aqui num escritório que tem toda essa característica mais séria, assim, de menos cores, Porém, não precisa ter aquela coisa lisa também, Aí basta ter a criatividade. Exatamente. Aqui nesse escritório eu utilizei a madeira num aspecto de linho bege, e esse amadeirado mais claro, ele possibilita a gente utilizar outros efeitos decorativos, como o papel de parede, por exemplo, que é um papel de parede mais ousado, um listrado de preto. Para ambientes onde a gente precisa de um aspecto mais sério, o preto é muito bem-vindo, o marrom, até separei para você algumas lâminas aqui que a gente pode perceber, uma lâmina riscada em preto, um amadeirado mais escuro, um laqueado marrom. Essas cores dão ambientes mais sofisticados, ambientes mais sóbrios, e são muito interessantes para os escritórios. Sem deixar muito escuro também, Exatamente, a gente pode tá utilizando um madeirado mais claro, como eu utilizei aqui, com detalhes em vidro preto, ou utilizar um amadeirado marrom com um vidro laqueado, num marfim, num fende. E agora a gente vai falar dos móveis, Lívia? O que precisa ser pensado? Quais são os critérios? Então, para ambientes comerciais é sempre importante a gente pensar na funcionalidade, É importante a gente ter móveis com uma profundidade bacana. De repente, se você não tem muito espaço, você faz um móvel menos profundo, Como na marcenaria, hoje as empresas de modulado também fazem a medida de acordo com o ambiente. Então, a gente não precisa ter bancadas muito profundas. A gente pode ter armários articulados, que são super práticos, na hora de se guardar documentos, Podemos colocar nichos, que também são legais para você estar botando um objeto de decoração. É super legal também a gente fazer painéis que protejam a parede. Agora, para escolher os móveis, geralmente a gente tem que combinar com alguma coisa? A gente sempre tem que tirar partido, de algum ponto, que vai ser, no caso, o que o cliente está idealizando, o que a empresa vai pedir para aquele ambiente, mesmo a logomarca da empresa, quais são as cores que estão influenciando, para a gente tirar partido. E daí a gente vai fazer essa composição. Móveis escuros ou claros, eles podem ajudar a aumentar o ambiente, ou os móveis não têm muito essa função? Isso é muito relativo. Na verdade, a gente pode ter um ambiente pequeno com uma pitada de um tom escuro. É só a gente saber equilibrar, Por exemplo, aqui é um ambiente pequeno onde existe preto, mas o ambiente não ficou carregado por isso, porque está predominando uma lâmina clara. Então a gente pode adequar as cores de acordo com os ambientes. Quanto aos acessórios de decoração, agora eu gostaria de saber também. Dá para usar, dependendo da profissão?
Dá sim. A gente tem escritórios, né, consultórios de médicos, que de acordo com a personalidade, né, do profissional, a gente vai estar usando com cores mais ousadas, com objetos de decoração diferente, com um papel de parede mais ousado, né? As arandelas também proporcionam um efeito de iluminação bem bacana. E hoje as próprias lâminas, elas oferecem texturas muito diferentes. A gente tem lâminas com efeitos muito bacanas, um efeito concreto, por exemplo, com o efeito de uma madeira de demolição. Então, são coisas muito assim bacanas que proporcionam ambientes diferenciados, né? As lâminas também em laca, elas apresentam várias cores, né? A laca brilhosa, uma laca fosca em cor. E isso são acabamentos que dão um ambiente mais diferenciado. Lívia, eu quero te agradecer a sua participação aqui com a gente no Tudo a Ver Interior, as pessoas que estão pensando em fazer um escritório bem bacana, para que possam passar a mensagem que elas querem, né? Agora já tem algumas dicas, viu? Muito obrigada por participar. Com certeza, Diana, obrigada a você, é um prazer. Arquitetura e construção. Oferecimento. Fique feliz da vida com Italínia.